L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez. Il n'y a rien de plus inutile que l'or. Será que tá rolando? Tá rolando! Tá rolando! O celular tava dando problema aqui. Olá, olá, olá! Começamos aí 2026, bicho. Que doideira, hein? Caralho, feliz ano novo, 29 de janeiro. Estamos aí, cara. Não estamos bem, não estamos legal, mas estamos vivos. Isso é que é importante. Tá atorando um inferno astral muito grande e complicações aí de pé, de ombro, de cabeça, mas estamos mais vivos do que muitos mortos, né? É o que temos pra hoje. Cara, eu queria gravar esse episódio, à medida que eu vou falando, eu tô pensando se eu vou publicar isso ou não, porque eu tinha 1 hora pra gravar esse episódio, entre atendimentos, e eu falei, pô, caraca, 1 hora, quanto tempo, que legal. Vou só tocar um violãozinho lá e vou gravar o episódio, né? Porque já é janeiro, já é 29 de janeiro, eu não voltei a gravar os episódios pra acabar com o juízo. Não lembro a última vez que eu gravei um episódio pra acabar com o juízo. Vou conferir agora aqui. E não tá abrindo a página do Spotify. Tô falando que eu tô numa maré meio esquisita, cara. Tá muito estranho, velho. Aqui, abriu. Será que abriu mesmo ou ele tá me enganando? Não foi possível carregar os detalhes da página. Será que tanto tempo que eu não postei que derrubaram o podcast? Enfim, faz muito tempo que eu gravei. E aí eu tinha essa 1 hora. Mas aí, né, chega janeiro, tem um monte de podcast que eu quero escutar. O pessoal posta menos, porque em janeiro as pessoas estão de férias, inclusive mais ou menos eu. Estava de férias, na verdade, em dezembro, comecinho de janeiro, né? Mas voltei dia 5 de janeiro. E eu falei assim, pô, se eu queria tanto ouvir um podcast, talvez, né, devia ser menos hipócrita e gravar um podcast. Vai que tem alguém que escuta isso, tá esperando isso também em janeiro. Aí eu tô me forçando a gravar isso. E aí eu tinha 1 horinha, né, pra gravar, eu toquei um violãozinho. Eu falei, vou comer uma panqueca, rapidinho. O trabalhador, ele acha que 1 hora vai render muito, né? Aí eu fui lá fazer uma panquequinha, ótima panqueca, só com ovinho e goma de tapioca, né? Aquela farinha especial de tapioca lá, com um pouquinho de açúcar. Aí você bota um tahrinezinho assim, um filete de mel, uma canelinha, puta que pariu. Gostou demais, a larica boa demais. Aí quando eu vi, já tava na hora de atender de novo. Aí, tirando isso, meu celular não tá funcionando direito, né? Eu tenho que trocar. E ele tava desligado, porque ele só tá carregando desligado, né? Aí demorou tanto tempo pra ligar e abrir o gravador que agora eu tenho oficialmente 12 minutos pra gravar esse episódio. Então vai ser episódio pocket. Vamos lá, só pra gente dizer que voltou, e semana que vem eu tento gravar de novo, né? A gente mantém essa toada, né? Alegria enorme narrar aqui. Eu conversei, almocei com o Ricardo e com a Maria Eduarda, né? Um casal de amigos meus. Forte abraço pros dois, inclusive. E eu descobri uma informação muito engraçada, que o Ricardo escuta a parte do prólogo. Então, eu juro que em breve vai ter um episódio que vai ser 60% prólogo e 40% leitura. Se meu celular não travar aqui agora mesmo, né? Mas vamos lá. Eu vou botar um despertador aqui para ler 9 minutos, que é o tempo que eu acho que é possível. 19 e 39 e 29. E aí eu vou já mandar o link aqui pro paciente. Então vamos lá. PAC. Não, 10 minutinhos, é isso? Isso, 10 minutinhos cravados. Vou tirar o pó aqui do antiédipo, né? Ai, meu Deus. Estamos ainda no antiédipo, né? Vira ano, entra ano e sai ano, estamos sempre no antiédipo. Eu também estou terminando minha tese de doutorado, eu tenho que terminar o texto até o final de fevereiro. Por mim mesmo, né? Eu não aguento mais essa porra. Então, imagina a cabeça do palhaço como é que tá, né? Não tá legal. Bom, o que eu anotei aqui, a gente tá na página 416 do capítulo 4, né? E o nome desse parágrafo, que é enorme, é 4.3.9, desterritorialização e reterritorialização.
recebi uma mensagem aqui do Cadu. Forte abraço, Cadu. Já te respondo no WhatsApp. Desterritorialização e reterritorialização. Sua relação e o sonho. Os índices maquínicos. Aí perguntando do ombro aí, ó. Jogador caro com ombro machucado. Bora lá. Aí, na 416 do parágrafo 4.3.9, a gente está na meiuca aqui, né, onde tem um parágrafo, o que complica tudo. Eu vou daqui, eu estava lendo muito Guattari, inclusive conheci um colega lá da URGS, que é o Miguel, esqueci o sobrenome dele, que fez uma tese uma dissertação sobre o último Guattari, inclusive vai defender por agora, fiquei curiosíssimo, assim. Estava lendo o último Guattari aí, li Caosmose, li Três Ecologias, li El Devenir de la Subjetividad, que é um livro dele que só saiu lá no Chile, que tinha que traduzir esse livro, que ele é bom esse livro. É tipo o Micropolíticas, Cartografias do Desejo deles, né, dos chilenos, mas é bom, velho, é bom. É bom porque esse último Guattari é muito doido, né, o Guattari do Cartografias Esquizoanalíticas. Mas tudo para dizer que aqui tá muita coisa que o Guattari, apesar de ser muito doido, ele é meio repetitivo, né. Eu li o Psicanálise de Transversalidade de novo também, boa parte dele, e eu tô entendendo, assim, o código Guattari, assim, qual é a pira, a onda do cara. Assim, tentando, né. Bora lá. E aí vamos ver aqui, porque isso aqui é Guattari, eu acho que essa parte é muito guattariana. O que complica tudo é que a produção... Ai, meu ombro, caralho. O que complica tudo é que a produção desejante tem, sem dúvida, uma necessidade de ser induzida a partir da representação, de ser descoberta ao longo de suas linhas de fuga. Então ela tem, né, a produção desejante tem, sem dúvida, uma necessidade de ser introduzida a partir da representação, induzida, né? Então tem um jogo com a representação. Não é dizer que não é um jogo com uma representação, mas ela não pode ser diretamente representada e tampouco ela é dependente da representação para sua constituição, né? Ser descoberta ao longo de suas linhas de fuga. Mas isso deve ser feito de uma maneira totalmente distinta daquela em que a psicanálise acredita, né? Que é muito mais calcada na representação. Os fluxos descodificados do desejo formam a energia livre, libido, das máquinas desejantes, como a gente viu lá no capítulo 1. As máquinas desejantes se delineiam e despontam numa tangente de desterritorialização que atravessa os meios representativos e que ladeia o corpo sem órgãos. Então, olha só. Interessante isso aqui, né? Cara, isso aqui é muito a base do que vai ter no... O que eu anotei aqui? Territorialização, representação, retornê-lo como lugar do representável. Talvez eu anotei isso aqui. Mas isso aqui vai ser exatamente a tetralogia, a meu ver, a tetralogia do agenciamento, né? A tetralogia? A tetravalência do agenciamento, né? Porque, por um lado, o agenciamento ele é voltado para o conteúdo, outro para a expressão, e, ao mesmo tempo, um lado voltado para os estratos, outro para o corpo sem órgãos, né? Um excesso de organização e um excesso de desorganização, por assim dizer, até chegar no caos, né? Coisa que eles vão ficar fritando no final, que é a tal da caosmose. Mas o que quer dizer, né? Os fluxos descodificados do desejo, que a gente pode entender como os agenciamentos desejantes, né? Formam a energia livre. Por que isso, né? São fluxos que não se codificam, essa matéria amorfa, de alguma forma, né? Das máquinas desejantes. As máquinas desejantes, que elas já são de alguma forma essa organização do fluxo, né? E que encadeiam máquinas, que depois o Guattari, no último Guattari, vai ser o filon maquínico, né? Fluxos, filon maquínico, territórios existenciais, né? Territórios, e universo de referência, né? Esses são os 4 funtores do último Guattari, né? Então, os fluxos descodificados do desejo formam energia livre, libido, das máquinas desejantes, que depois ele vai ampliar para qualquer possibilidade energética, né? Não só a libido, dentro de um modelo dado. As máquinas desejantes se delineiam e despontam numa tangente de territorialização, né? Sempre numa dimensão de fuga mesmo, né? Nesse sentido de desterritorialização, de impossibilidade de representação, de movimento incessante, né? Que atravessa os meios representativos, estou dizendo assim, e aí eu coloquei muitos estratos aqui, e que ladeia o corpo sem órgãos, e que vai tangenciando, né, ladeando o corpo sem órgãos, que é essa matéria amorfa, essa desorganização, que está ali, né, que se constitui, as máquinas desejantes se alinham, engancham, né, e se constituem
sobre a superfície do corpo sem órgãos, né, sobre essa superfície de antiprodução desorganizativa, que é o substituto do instinto de morte, né? As próprias máquinas desejantes são os fluxos esquisas e os cortes fluxos que cortam e ao mesmo tempo escorrem sobre o corpo sem órgãos. 2 pontos. Não a grande ferida representada na castração, mas as míriades de pequenas conexões, disjunções, conjunções, pelas quais cada máquina produz um fluxo em relação a uma outra que o corta e que, por sua vez, corta um fluxo que uma outra produz, né? Voltando à história do primeiro capítulo, numa incessante cadeia de produção, conexão e corte, e não necessariamente o corte ou a falta sendo constitutivas da dinâmica e da mecânica dessas máquinas, né? Mas sim o excesso junto com esse excesso antiprodutivo também. O excesso desorganizativo do corpo sem órgãos, que é fundamental para esse movimento também de tempo, né? da temporalidade, né? E essa dimensão realmente entrópica, né? Das organizações. Mas como estes fluxos descodificados e desterritorializados da produção desejante deixariam de ser assentados sobre uma territorialidade representativa qualquer. E aí aqui a gente tem essa noção de território, né? Mas como que pode não ser territorializado, né, dentro da territorialização representativa? Territorializar-se um extrato, né, seja ele significante, subjetivante ou orgânico, né? São os principais 3 estratos que eles vão trabalhar em Platôs. Como não formariam ainda uma outra territorialidade, mesmo que sobre o corpo sem órgãos, como um suporte indiferente de uma última representação. É essa a dificuldade, né? Onde que essas máquinas repousam numa certa recorrência, né? Porque na lógica do Guattari, principalmente do Guattari, assim, a grande questão é, dentro de uma lógica das intensidades, o que é a recorrência, o que é não a repetição, né? Mas a recorrência, a insistência temporal de um certo modo de circulação, né, de distribuição das intensidades. Isso que se repete e ganha consistência, né, vai ganhando território subjetivo nessa consistência. Essa história como que é, da semiotização temporal, da coisa do ritornelo, né? Isso que se repete, mas não se repete na igualdade, né? É o esforço de continuidade, de constituinte, assim, né? Tô falando nada com nada, né? Gerador de trelelê. Mesmo aqueles que melhor sabem, entre aspas, partir, que fazem do partir algo tão natural como nascer e morrer, aqueles que mergulham em busca do sexo não humano, Lawrence, Miller, erigem ao longo, em alguma parte, uma territorialidade, uma forma ainda, um território que forma ainda uma representação antropomórfica e fálica. O Oriente, o México ou o Peru. Peru e fálico ficou bom, né? Em francês não tem essa sacada. A gente vai voltar daqui, porque o despertador já vai tocar agora. Interessante isso, né? Essa é a pegada. Qual que é o lugar do território, da representação, que não é de recusa, mas é um repouso da desterritorialização numa certa representação que é artificial e provisória e temporária, né? Que na dimensão dos grupos, como o Guattari vai estudar lá no Psicanálise de Transversalidade, é a possibilidade de pensar fantasmas transicionais nos grupos, né? E não fantasmas dominantes que pensam que o grupo é um extrato que não vai se dissolver, né? Ou que uma instituição é uma organização que não tem a sua própria morte, né? Todo esse jogo de você encarar existencialmente e maquinicamente uma certa finitude, uma certa mortalidade de tudo aquilo que o seu coraçãozinho quiser inventar e territorializar. É isso, meus amigos, estamos de volta, episódio de 13 minutos, mas é um episódio ainda, 13 e 14, né, vai ter a vinheta aqui. Eu vou lá atender, vou tentar gravar na semana que vem também, semana que vem, página 417, estamos de volta. Beijo no seu coração, forte abraço, cuidem-se, tenham um ótimo ano, até mais.